de todas as coisas é viver como um zumbi espiritual. A gente pensa que está vivo, mas na verdade está morto. E correndo atrás de coisas vivas, mas à medida que elas se esbarram na gente, elas morrem também. Acho que o grande problema está na palavra relativização, que está inclusive na temática. Esse tempo que a gente vive, de fato, relativiza tudo. Inclusive, as pessoas hoje não falam sobre a verdade. Cada um tem a sua verdade. E nessa construção relativa de todas as coisas, vai tudo para esse ralo aí. Tanto o pecado, quanto o temor, quanto a verdade, todas as coisas. Então, é um tempo em que a gente vive que é muito difícil tratar. Eu estou elaborando, a partir de uma obra de Tozer, que é 5 votos para obter poder espiritual. E o primeiro tema que vai ser tratado, eu lancei essa série de mensagens agora domingo passado, e o primeiro tema, quando tiver a oportunidade no domingo na igreja, será: trate seriamente com o pecado. Mas para a gente tratar seriamente, primeiro a gente precisa ter um espelho, porque a gente gosta de tratar seriamente sobre o pecado do outro. Mas o pecado meu, aquele que me atinge de frente, aquele pelo qual eu sou seduzido. Então, nós vamos lidando com essas coisas. Aqui o pastor Edson citou a figura de Sansão. E essa é uma figura importante para nós, porque de alguma forma foi brincando. Naquela conversa com Dalila, e Dalila estava ali conversando com ele, dizendo: como é que você consegue a sua força? Ela tinha uma intenção. E ele começou a brincar com as coisas. Ele foi brincando, até que ele chegou, não aguentava mais e revelou a verdade. Nunca ninguém cortou meu cabelo, tal. Aí foram lá, cortaram o cabelo, e ela então chama-o novamente. E para mim, Eliel, esse texto é um dos mais tristes do texto bíblico, porque ela diz: olha, os filisteus vêm contra você. E ele se levanta como se fosse fazer alguma coisa, porque ele diz assim, o texto vai dizer assim: porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. E para mim isso é dolorido demais, porque revela uma falta de sensibilidade. E talvez esse seja o drama da nossa geração. Nós estamos completamente insensíveis àquilo que toca a grandeza de Deus. O pastor Níger está aqui insistindo na questão de uma reverência. Alguns podem até dizer: não, mas não precisa disso tudo. Olha, meus irmãos, nós estamos falando do Deus Altíssimo, aquele em quem a gente não consegue nem vislumbrar minimamente, porque é muito além de nós mesmos. E a gente vai se tratando tão de qualquer maneira, relativizando tudo, e a gente vai se tornando insensível. E quando Sansão se vê completamente insensível e não tem a percepção de que Deus se havia afastado dele, ele se levanta querendo resolver as coisas no braço. Vou fazer de novo, eu sempre fiz, sempre resolvi. Ele não sabia. E o que acontece é que o exército pega-o e a primeira coisa que faz é vaza-lhe os olhos. E esse é um tempo que para mim é muito difícil falar disso, mas é muito importante. Muita gente não tem mais a possibilidade de enxergar a Deus como de fato Ele é. Perdeu a visão de Deus. Não é a visão da estratégia. A gente estava até conversando sobre isso. Tem estratégia, tem um pragmatismo metodológico muito funcional, tem tudo, mas perdeu a visão de Deus. E aí o que acontece com ele? Colocam no moinho, numa roda. E Sansão, não sei quantos anos passa, não me recordo se tem o tempo, mas Sansão passa talvez anos andando muito sem sair do lugar. E talvez esse seja o drama que nós estamos enfrentando como fé cristã no Brasil, no Ocidente, uma fé que se desloca muito velozmente em todas as direções, porém não sai do lugar, porque falta-nos temor a Deus, porque a nossa visão sobre Deus foi tirada de nós por conta da relativização e daquilo que a gente pode tratar como uma espécie de brincadeira. A gente vai brincando com essas coisas. Quando eu falo disso,
Eliel, me dá um negócio dentro de mim, assim, porque isso, como já foi dito aqui, não parte meramente do povo. O povo acaba sendo um retrato daquilo que está acontecendo na liderança. As lideranças, de certa forma, quando a gente vai se aproximando, parece que perderam completamente o temor a Deus no sentido da sua prática cotidiana. Nós estamos vivendo como se vivêssemos de qualquer maneira, como disse o pastor Níger, a partir do livro de Juízes. Cada um faz o que acha que está certo, aquilo que acha que está bom, aquilo que acha que está dando resultado. E isso é profundamente triste. No intervalo eu estava me lembrando do texto em que o Senhor vai apresentar uma reflexão. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Crença, todo mundo sabe que nunca vai faltar no planeta. Crença sempre vai haver, de todos os níveis e tipos. Mas uma fé madura, que aponta para um Deus real, poderoso, soberano, e que me leva a conhecê-lo profundamente e mais de perto, para que eu não sofra no final, o texto que também é doloroso e é dolorido até falar. Em teu nome, Senhor, eu fiz isto, aquilo e aquilo outro. E ele vai ouvir, lamentavelmente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é triste, mas é um retrato do que a Escritura traz para nós. Isso não é uma ficção, isso é a Escritura que diz para nós. Isso vai acontecer. E Deus tenha misericórdia daqueles que não despertarem para esse tempo onde o temor está sendo banalizado. Jesus teve um encontro com um moço numa sinagoga, e ele vai lá, e ele sabe que aquele moço tem a mão mirrada, ou a mão atrofiada. E esse moço esconde a sua mão, até porque naquele tempo, naquela condição, aquilo é quase uma maldição. Só que quando Jesus chama o moço, diz aqui, vem para o meio. E quando o moço deve ter ido constrangido para perto de Jesus, Jesus ainda faz um outro constrangimento, que é a palavra que Edson usou aqui novamente. Estenda a sua mão. Mostra o seu erro, mostra o seu problema, mostra a sua desgraça, mostra a sua dor, mostra o seu problema, mostra o seu pecado. Mas à medida que o texto bíblico vai revelar que o moço está tirando a mão de onde estava e apresentando a Jesus, aquela mão que era atrofiada fica boa. Então, a gente tem que romper com a ilusão de que a gente vai esconder de Deus os nossos pecados. Primeiro, que a gente não consegue. E segundo, que é o seguinte, quanto mais verdade a gente tratar isso e apresentar para Deus, mais misericórdia nós vamos encontrar dele. Então, hoje é um dia que a gente está falando com muita gente. São milhares e milhares de pessoas. É um dia de apresentar a sua atrofia, a atrofia do seu espírito, da sua alma, atrofiada pelo pecado, seja ele qual for, mas dê nome a ele e apresente-o ao Senhor, porque Deus tem perdão, tem misericórdia para derramar sobre a nossa vida. A gente precisa crer nisso, mas isso não quer dizer que a gente vai conviver naturalmente com o pecado, porque esse pecado, como já foi dito aqui, gera morte. E muitas vezes a pior de todas as coisas é viver como um zumbi espiritual. A gente pensa que está vivo, mas na verdade está morto. E correndo atrás de coisas vivas, mas à medida que elas se esbarram na gente, elas morrem também. Fica para nós que a gente ainda pode refletir e voltar. Fica para nós que ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de voltar atrás, ainda é tempo de rever a vida e ainda é tempo de encontrar misericórdia em Deus. Só que a gente precisa tomar as decisões. Voltando ao moço pródigo, se ele tivesse pensado sobre o seu estado e só planejado, mas não tivesse saído do lugar, nada teria adiantado. Então é preciso olhar para o seu estado, reconhecer, primeiro passo. Segundo passo, planejar como é que eu vou fazer. Importantíssimo passo, mas é fundamental se levantar e ir na direção do Pai. Então que eu e você, meus irmãos, todos nós nos levantemos hoje a partir da consciência da nossa prática e voltemos-nos para o Pai, que tem misericórdia, tem um anel, tem um chinelo, tem uma roupa nova, para a gente viver de verdade na casa do Pai, com a excelência de tudo aquilo que Ele tem para nós. Que Deus nos ajude.